Sustentabilidade é um assunto sério, né? Mas e se a gente pudesse aprender sobre isso de um jeito divertido? Hoje, vamos explorar uma ferramenta de aprendizado que faz exatamente isso: o jogo de tabuleiro Salve Gaia. Pois é, esse é o grande desafio, não é mesmo? Como é que se pega um tema tão complexo, tão urgente como a sustentabilidade e o torna envolvente, especialmente dentro de uma sala de aula? É uma pergunta difícil. Acontece que a resposta para esse desafio talvez não esteja em mais gráficos ou relatórios, mas em repensar a própria maneira como a gente aprende. E é aqui que entra um conceito que muda tudo: as metodologias ativas. A ideia é bem simples, mas é poderosa. Em vez do estudante ser só um espectador, ele vira o protagonista do próprio aprendizado, ganhando autonomia e trabalhando em equipe para resolver problemas do mundo real. E olha, dentro dessa abordagem, uma das ferramentas mais incríveis são os jogos educacionais. Pensa bem, eles misturam um visual legal, regras interessantes, uma boa história, tudo com um propósito claro: motivar e engajar no aprendizado. Porque, no fundo, quando aprender vira uma descoberta divertida, as barreiras para entender até os temas mais complicados começam a desaparecer. E falando em jogos que transformam o aprendizado, isso nos leva direto ao nosso protagonista de hoje. Vamos mergulhar nos detalhes do jogo Salve Gaia. Olha só que simpático o rosto do Salve Gaia. Esse jogo não surgiu do nada, não. Ele foi criado ao longo de 2 anos por uma equipe com gente de várias áreas: engenharia ambiental, biologia, design, letras, uma verdadeira força-tarefa de mentes criativas trabalhando juntas. E o mais legal é que o próprio jogo já nasce sustentável. Ele segue a filosofia imprima e jogue. Ou seja, é basicamente um arquivo em PDF que qualquer um pode baixar e montar. Isso faz com que ele seja super acessível, de baixo custo e, bem, sustentável. Faz todo sentido. Tá, mas vamos ao que interessa. Como é que se joga? Como, na prática, a gente salva o planeta nesse tabuleiro? A primeira coisa a saber é que o objetivo aqui é totalmente colaborativo. Ninguém joga contra ninguém. Pelo contrário, todos se unem contra o próprio sistema do jogo. A missão é bem clara: usar os recursos e o conhecimento da equipe para deixar o planeta livre dos impactos ambientais até o ano de 2030, lá no jogo. O que é perfeito, né? Afinal, a sustentabilidade é um desafio que a gente só resolve cooperando. E para cumprir essa missão, os jogadores têm vários componentes à disposição. Tem o tabuleiro, que é dinâmico, formado por peças de biomas que mudam a cada jogo. Tem os totens para representar os jogadores e os problemas ambientais. Uma régua de tempo vai marcando o avanço das rodadas e, claro, muitas cartas, que trazem desafios e também recursos. O turno de cada jogador é uma mistura bem interessante de sorte, estratégia e, claro, conhecimento. A pessoa age no tabuleiro, mas isso sempre gera novos desafios. Aí, para resolver os problemas, é preciso responder a perguntas, depois se compra uma carta que pode ajudar ou atrapalhar, e no fim todo mundo usa os recursos que tem para avançar no objetivo em comum. Ok, a teoria parece ótima, mas e na prática? Como é que o jogo se saiu quando foi testado com estudantes de verdade? Antes mesmo dos testes, a estrutura do jogo foi analisada por um método formal, o Quest 3x4. O nome pode parecer técnico, mas o que importa é o que ele confirmou. O design do jogo foi feito de propósito para incentivar a exploração e, principalmente, a cooperação entre os jogadores. E os resultados com os estudantes foram simplesmente fantásticos. As partidas levavam uns 90 minutos, mas o feedback geral foi: nossa, nem vi o tempo passar. O nível de engajamento foi tão alto que muitos disseram que poderiam ter ficado jogando por ainda mais tempo. Então, chegamos ao ponto principal. Quando perguntaram aos estudantes como eles descreveriam a experiência, 3 palavras apareceram o tempo todo: educativo, interativo e divertido. Pronto, missão cumprida. O objetivo de fazer o aprendizado sobre sustentabilidade ser algo prazeroso foi totalmente alcançado. Mas a história do Salve Gaia não acaba quando o jogo volta para a caixa, viu? O impacto dele foi pensado para ir muito além do tabuleiro. O jogo funciona como um ponto de partida, um verdadeiro catalisador para a criatividade. A ideia é que, depois da partida, os alunos possam criar relatórios, ilustrações, conteúdo para as redes sociais ou, quem sabe, até um vídeo explicativo. Pois é, tipo isso aqui. E um dos pontos mais geniais do Salve Gaia é a sua versatilidade. Ele pode ser usado com turmas do fundamental, do ensino médio, da faculdade e até da pós-graduação. E qual o segredo? É simples, basta trocar o conjunto de cartas de pista para se adequar ao nível de conhecimento de cada grupo. Uma ferramenta, infinitas possibilidades. Então, fica aqui uma reflexão final para a gente.
E se parte da solução para os nossos maiores desafios, como a crise do clima, não estiver só nos dados, mas em novas formas de colaborar e aprender? E se essa jornada puder de fato começar com um jogo